E nós temos, então, essas 4 fases distintas, sendo que, olha que interessante, tem lá no início diretrizes, é uma parte de análise. Uma, uma questão de... que ainda não é o fazer. Lembra aquela figura que eu mostrei do ação, do filme lá? Então, em diretrizes, a gente está pensando, tal, pesquisando. Em análise, a gente está pensando, pesquisando. Em formulação, a gente está pensando, pesquisando, já definindo implantação que... Opa, agora é para fazer acontecer mesmo. É como disse uma vez um empresário ali de Lajeado, né, ele comentou que uma dificuldade que eles tinham lá era do planejamento era o fazejamento. Fazejamento é lá a implantação, é fazer acontecer, porque senão fica o famoso planejamento de gaveta. Não, planejamento de gaveta não adianta. Tem que ser fazejamento. Planejar e fazer, porque só fazendo que a gente tem resultado. Muito bem, então tem toda uma parte de planejamento e tem que ter o fazejamento depois. Como é que é essa parte inicial de diretrizes? Aqui, vocês já devem ter visto, né? Tem os famosos negócio, missão, visão e valores. As empresas que têm certificação da qualidade têm também a política da qualidade, a certificação ISO 9001, né? Mas a gente não vai entrar nessa seara agora. A gente vai pensar especificamente nos conceitos de planejamento estratégico, de forma mais ampla. Embora a questão de estratégia esteja dentro lá da ISO também. As coisas estão cada vez mais relacionadas. Muito bem. A gente tem lá negócio, missão, visão, valores, que isso em seguida eu vou comentar com vocês. Acho que isso é um negócio legal, muito bacana, que não é, ou não deveria ser, só o quadrinho na parede lá na empresa, ou só o folderzinho bonito, o card no site, né? Tem que ser uma coisa realmente que esteja viva na empresa. Tem muito quadrinho por aí, mas o legal mesmo, o útil e que dá resultado para a empresa é quando isso aqui é desdobrado em toda essa parte depois de análise, formulação e implantação. Cada funcionário, cada pessoa, cada gestor não precisa decorar o que é a missão. A missão é vírgula, não. Se o cara disser assim, isso de vez em quando eu pergunto nas empresas, cara, como é que tu faz para cumprir a missão? Ah, aqui no meu setor eu faço tal coisa, e desse jeito aqui a gente acredita que cumpre a missão. Ah, show, bacana. Mas é importante estar bem definida, né? Então, negócio, missão, visão, valores, que eu vou comentar em seguida um pouquinho mais. Por enquanto, só comentar com vocês que é a nossa base. Começa por aqui um bom planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem como base esses conceitos aqui. Por enquanto, isso assim tá bom, legal. Tendo definido negócio, missão, visão e valores, a gente passa para análise. Aqui, esse bloco é um pouquinho maior, vocês já viram lá, né? Naquela figura. A gente tem dois pacotes de análise. A análise do ambiente, fora da organização, e a análise da organização. Lógico, dentro, a gente olhar, a gente, claro, sempre fica com um olhinho lá fora, mas a estrutura é olhar para dentro da organização. Então, essas duas análises, esses dois espaços de análise. Aí, como é que a gente trabalha com essas duas partes? Lá em cima, onde tem ambiente, a gente divide normalmente em macroambiente, que é o ambiente mais longe da empresa, é um ambiente bem grande assim, é o mais distante da mão da gente. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E o ambiente setorial. Então, o macroambiente, ele tem a ver com questões políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, políticas, econômicas, sociais, tecnológicas. PEST, análise PEST. E eu vou em seguida mostrar uma planilha ali que eu uso para fazer essa análise. A ideia é, pô, mas espera aí, o que tem a ver eu analisar a questão política? Daqui a pouco o governo muda a política de tributação do combustível. O que isso impacta na minha empresa? Muito, nada, pouco, é uma oportunidade, é uma ameaça? Isso tudo nos trabalhos mais aprofundados que a gente faz, a gente vai lá e começa a ver no detalhe essas questões. Que mais? A questão do ambiente social. Social, eu não sou uma ONG,
não sou uma organização não governamental. Não, mas espera aí. Questão social é o quanto está mudando o comportamento do consumidor. Agora com a pandemia, muita gente em casa. O que que isso é bom ou ruim para minha empresa? Ou não faz diferença? É uma oportunidade, é uma ameaça? Que ações que eu posso tomar depois, a partir dessa análise agora? Então, olha como é importante a gente começar com esse macroambiente. E nos cursos que eu dou, às vezes o pessoal, mas é distante isso, né? Tem que pensar bastante. A ideia é essa, é pensar e pensar no que os concorrentes não estão pensando. Então, por isso que é importante o modelo. Macroambiente. Aí tem uma análise mais setorial. O que é setorial? É mais próximo da gente, da empresa. É mais ali concorrente, o nosso comprador, o cliente, um pouquinho mais próximo. A gente tem algumas ferramentas para isso, vou mostrar em seguida. Análise do ambiente. E aí eu faço a análise da minha organização. E essa análise, eu tenho usado muito as ferramentas de competências e recursos constitutivos dessas competências. Que nome complicado. Isso a gente não vai entrar hoje, é um pouquinho mais detalhado, mas basicamente assim como nós temos competências essenciais, aquelas que, nossa, fazem diferença no trabalho que eu faço, as empresas também precisam identificar quais são as suas competências e mais, aquilo que o mercado exige de competência e de repente a minha empresa não está muito legal. Então, eu preciso melhorar os recursos que eu tenho ou adquirir mais recursos para melhorar minhas competências e atingir aquilo que o mercado precisa. Bom, mas como é que eu vou saber isso? É nessa análise aqui de competências e recursos. Então, eu faço análise lá do ambiente político, tecnológico, como é que estão meus concorrentes, tal, faço essa análise. Faço análise de como está a minha empresa, e aí eu cruzo essas informações. E eu cruzo aonde? Nessa ferramenta ali que vocês talvez, né, já tenham ouvido falar, a ferramenta SWOT, ou em português, FOFA, fortalezas, oportunidades, fraquezas, ameaças. O que que a gente faz? A gente faz um pacotão de análise e traz tudo, e aí tem a metodologia que a gente usa nos cursos, né? A gente traz tudo para a matriz SWOT, porque daí a gente tem uma planilha, assim, bem direto, que é um panorama de como está a minha empresa em termos de pontos fortes e fracos, que são as que vêm da análise de competências e recursos, e como é que está a minha situação em termos de oportunidades e ameaças. O que no mundo está acontecendo que é legal para mim e o que está acontecendo no mundo que não é legal para mim. E aí eu junto tudo isso na matriz SWOT. Então, o que eu faço? Nesse início de análise, eu abro muito a análise e depois eu fecho na SWOT. Para eu ter um material para fazer o quê? Para começar a definir os meus objetivos e estratégias. Aqui tem um pulo do gato interessante. Aqui, claro, se faz toda uma discussão dentro, né, com as pessoas da empresa, mas a partir da minha matriz SWOT, que é o resultado de tudo que eu analisei de ambiente e da minha empresa, eu começo a definir, bom, a situação é essa. Aqui minha matriz mostra isso. Sendo assim, o que eu quero atingir? Onde é que eu quero chegar? Esses são os objetivos. Preciso aumentar a fatia de mercado. Preciso reduzir os meus custos em relação ao que eu faturo. Preciso melhorar a satisfação do meu cliente, do mercado. Começo a definir os objetivos. O que é o objetivo? É o que eu quero alcançar. Bom, isso é o que eu quero alcançar. Legal. Mas como que eu vou fazer isso? Isso são as estratégias. No começo, hoje, a gente falou estratégia de um modo genérico, né? As estratégias da empresa e tal. Aqui, a gente já tem um conceito um pouquinho mais focado. Eu tenho os objetivos, que é o que eu quero alcançar, e aí, em parênteses, objetivos com essas frases que eu falei, né? Aumentar faturamento, reduzir desperdício, o que for estratégico para a empresa. Aumentar ou ter tanto do faturamento em exportação, se é uma empresa já que exporta. Então, eu defino o que eu quero e defino a meta e o prazo. O objetivo sempre vem com essas duas coisas penduradinhas. Meta e prazo. Meta. Eu tenho que aumentar o faturamento. Não, vou aumentar, vamos trabalhar então. Não, peraí. Aumentar o faturamento em quanto? Para o ano que vem, fazendo toda essa análise aqui, vai ser desafiador, mas
acho que dá a gente chegar nos 20% de aumento de faturamento. Ah, não, tá. Até quando mesmo? Até dezembro de 2023. Ah, agora entendi. Objetivo com a sua frasezinha do que é, meta, o número e o prazo. E se define também, a partir dessas análises, a estratégia. O como que eu vou chegar lá. Quero chegar lá nesse ponto, nessa data. Como? Defino as estratégias. Como é que eu vou aumentar meu faturamento? Agora estou chutando aqui, né, pessoal? Estou pensando aqui uma hipótese. Ah, quero aumentar o meu faturamento. A minha estratégia vai ser lançamento de mais produtos. Tá? De repente eu fiz todo um trabalho de análise que me mostrou que os concorrentes não têm todos os produtos que o mercado está demandando. Então, daqui a pouco, o meu aumento de faturamento, o meu aumento de market share, de participação no mercado, qual for o objetivo que eu defini, a estratégia pode ser aumento de portfólio de produtos. Ou, daqui a pouco, não. Eu quero também aumentar o meu faturamento, mas eu analisei lá, vi que a minha estratégia vai ser a expansão na região Nordeste. Outra estratégia. Se é outra estratégia para o mesmo objetivo, daqui a pouco vão me surgir outras ações. É outro caminho. É como se tivesse duas pessoas na empresa e uma dissesse assim, nós temos que ir para o Nordeste. E o outro dissesse assim, não, nós temos que fazer mais produtos. Tá, afinal, para onde é que a gente vai levar a empresa? É um ou outro? Os dois? Não sei. Mas isso quer definir os objetivos da estratégia. Isso é a parte de formulação. Analisei muita coisa e agora defini, bom, o que eu quero é isso e vou fazer desse jeito. Ah, legal. Acabou aí? Não, porque agora começa a parte operacional da estratégia. O que que é a parte operacional da estratégia? É justamente a gente ir para a implantação. Aí que muitas empresas acabam se perdendo e a coisa não anda. Nessa implantação, a gente tem dois blocos ali, né? O implementação e aprendizagem. Então, vamos lá. Implementação. Bom, tenho meus objetivos estratégicos, tenho que fazer a coisa acontecer. Nessa passada, eu normalmente não, eu tenho que definir os meus planos de ação. Eu, Adriano, eu gosto de passar para as empresas, uso até planilhas, tal. Posso passar para vocês também. O 5W2H. Como é que eu vou implementar? Definir meus objetivos. Objetivo, aumentar o faturamento, a estratégia, expansão no Nordeste, digamos. Plano de ação. Primeira ação, o quê? Pesquisar cidades com tantos números de habitantes no Nordeste. É uma ação que Douglas vai fazer até dia tal, como? Levantando as empresas nas associações comerciais das regiões, das cidades do Nordeste. Quanto custa? O Douglas vai levar 2 horas para fazer isso, digamos, né? E por aí vai. Aí a gente pode ir definindo todas as colunas dessa ação. Aí começa a fazer as ações, é o operacional. Aí a coisa tem que acontecer. E, já que também, de novo, vocês falam em metas ainda há pouco, eu gosto muito dessa questão de metas, e metas tem a ver com indicadores, se analisa. A gente está conseguindo, digamos que a coisa já esteja mais evoluída, né? A gente está conseguindo aumentar a nossa participação no mercado na região Nordeste? Não sei, vamos ver os números. A gente estava faturando 1% do nosso faturamento com a região Nordeste no mês passado. Esse mês agora a gente conseguiu 2%. Está dentro da meta? Nossa meta era 2%. É análise. A coisa vai acontecendo. Aí, justamente, vem ali a aprendizagem. Poxa, a gente fez tudo isso, fez o folder, pesquisou as empresas lá no Nordeste, só que a gente não está tendo a resposta que a gente estava pensando que a gente deveria ter. Por quê? Vamos analisar. Liga, pergunta para o cliente, vê o que está acontecendo, vê se o faturamento não está aumentando. Por quê? A gente está vendo que o pessoal, o folder que a gente está mandando por e-mail, o pessoal não está abrindo, a gente está rastreando isso, o pessoal não está abrindo, não está convidativo esse folder. Claro, aí o pessoal não vai comprar. Nayara, tem que falar com o marqueteiro lá, o designer, para mudar o folder, porque esse não tá tendo resposta. Se vai aprendendo e se vai tomando novas ações
para tentar melhorar a situação. E aí, já que eu cheguei agora em fase de aprendizagem e fazer as coisas novamente, estão vendo ali que tem umas setinhas embaixo de retorno? O que significa isso? Aprendizagem. Alguma coisa não deu certo. Será que foi executado de maneira adequada? Voltamos para a implementação. Não, mas foi implementado certo, o pessoal fez certinho, tudo certo. Então, peraí, vamos analisar de novo se os nossos objetivos e estratégias estão adequados. Volta para o objetivo e estratégias. Isso aqui está legal, isso aqui tem que ajustar. Então, a gente volta para o ponto adequado para verificar onde é que tem que ajustar. Se a coisa está rodando bem, bacana, segue o barco. Aí, na próxima revisão do planejamento, de repente, joga uma meta um pouquinho para cima, mas se não, vai sempre reajustando aqui. Mudou o ambiente, veio uma pandemia, opa, para tudo, vamos ver o que está acontecendo, ver os nossos números, isso aqui a gente tem que ajustar, muda esse objetivo e essas ações aqui tira e vamos jogar essas aqui. Mas, teoricamente ainda, a gente quer cumprir a nossa mesma missão, a visão de futuro, que são as diretrizes que eu falei antes, que são a base de todo esse negócio. Esse é um modelo de planejamento que eu tenho utilizado assim, olha, faz alguns anos. Poxa, mas Adriano, faz anos, mas então não está ultrapassado? Lógico que a forma que a gente vai trabalhando, a gente também vai evoluindo. Algumas ferramentas, o modo de entender o mercado, de fazer as coisas dentro da empresa, de daqui a pouco convencer as pessoas. É uma forma que tem sido adequada para o empresário saber como ter a empresa na mão. É isso, é um modelo que ele flui, sabe? E é interessante que alguns empresários têm me comentado, já faz tempo, poxa, Adriano, eu já fiz planejamento estratégico, mas agora eu entendi, porque ele tem uma didática, né? Inclusive esse livro que eu falei para vocês, Administração Estratégica, que tem isso e mais um monte de coisa, é bem didático também, bem interessante.